Estão conosco hoje, para esta análise, Cristiano Noronha, cientista político e vice-presidente da Arco Advice. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Caio. Boa noite a todos. E o Pier Paolo Bottini, advogado criminalista e professor de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP. Boa noite, Pier. Probleminha do áudio do Pier. Bom, a gente vai corrigir. Saudar a Thaís Herédia, minha amiga. Ei, meu querido, vamos lá. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada nesse resumo do dia hoje aqui, né? A reunião, né? Que foi o assunto do dia na política brasileira nessa sexta-feira de carnaval. Ela foi gravada pelo próprio ajudante de ordens do ex-presidente, né? O Mauro Cid, né? A reunião ministerial de 5 de julho de 2022 veio a público hoje após o Supremo levantar o sigilo. Fontes da Polícia Federal afirmam que o vídeo não é a principal prova da tentativa de golpe, mas que ela revela um governo em desespero. O presidente e seus ministros, ao longo de 1h30, usaram um tom de guerra contra o judiciário em meio à corrida eleitoral na época. Quinta-feira eu controlei metade dos embaixadores favoráveis, a semana que vem outra metade. Porque os caras estão preparando tudo, pô. Por Lula ganhar o primeiro turno, na frase, vou mostrar como e por quê. Alguém acredita em Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes? Alguém acredita? Secretário, levanta o braço. Acredita que as pessoas isentas estão preocupadas em fazer justiça, seguir a Constituição, de tudo que estão vendo acontecer? Essa cadeira aqui é uma cagada, ele está comigo uma cagada. Em outro trecho, o ex-presidente falou do risco de Lula ganhar a eleição. Nós sabemos que se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil. Vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos. Eles vão ganhar as eleições. Vou lembrar aqui, se eu falar para vocês aqui, eu assisti em 70, alguns assistiram aqui a Copa do Mundo. Eu assisti ao Dourado Paulista, chegou na televisão naquele momento lá. E se eu falar que em 72 o Flamengo perdeu de 10-0 do Bangu, alguém acredita? Tem que acreditar em mim. Em nota, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro informou que o vídeo mostra uma reunião ministerial rotineira em que todos expressaram opiniões sobre a conjuntura daquele momento. E disse ainda que na reunião o ex-presidente Bolsonaro reiterou a postura de jamais recorrer a qualquer medida de força contra a ordem democrática. Vamos lá à análise. Pier Paolo, você é um criminalista reconhecido, né, professor de Direito Penal. Qual que é a sua percepção do que tem aí até agora, do que a operação revelou? Bolsonaro vai ser preso? Sim, não, talvez? E se sim, quando? Bom, primeiro, boa noite, Caio. Boa noite a todas e todas. Me desculpe, eu tinha um pequeno problema aqui com o meu áudio. Mas eu acho que o que essa operação começa a revelar é que aqueles atos de 8 de janeiro não foram atos isolados, né? Não foram um grupo de baderneiros que depredaram só um prédio público. A gente começa a perceber que, na verdade, havia aqui por trás algo muito mais sério, algo muito mais grave, né? O que foi descoberto não foi só esse vídeo, foram descobertas minutas de decretos de golpe. Foi descoberto que a ABIN chegou a seguir alguns ministros do Supremo. Então, realmente havia algo mais sério, mais grave. E, claro, precisa ser melhor investigado, precisa ser melhor esclarecido, mas já há indícios de que havia, sim, uma concertação para a tomada de poder, a anulação das eleições mediante violência ou mediante grave ameaça. Agora, daí a prisão de Bolsonaro, eu acho que há uma certa distância. Por quê? Porque qualquer prisão nesse momento seria uma prisão preventiva. E a gente sabe que a prisão preventiva ela só existe, independentemente da gravidade do delito, se houver uma destruição de provas, se houver alguma forma de atrapalhar a justiça ou se houver o risco de fuga, né? Então, se o Bolsonaro não oferecer motivos, se não houver nenhuma dessas condições contemporânea aos fatos, ou seja, no presente e não no passado, a prisão preventiva não seria cabível. Foram tomadas medidas cautelares, foi apreendido o passaporte dele, foram proibidas as pessoas de se conversarem, mas o próprio Alexandre de Moraes entendeu que nesse momento não existiam elementos para uma prisão preventiva. Não, para que eles existam,
é necessário, então, um indício concreto de obstrução da produção de prova, obstrução das investigações ou de fuga. Então, se o Bolsonaro, eventualmente, der indícios de que ele está agindo dessa forma, aí será cabível a prisão preventiva. Do contrário, eu entendo que ela não é cabível. Ô, Pierre, tem um cálculo político, né, nos órgãos de investigação? Eles fazem um cálculo político também? Consideram a popularidade dele? Consideram outros fatores que não apenas os cálculos e as condições jurídicas? Veja, não deveria ter, né, Caio? Quando a gente está falando aqui de uma investigação, a gente está falando de uma atividade técnica, né, absolutamente regrada. A gente está falando do direito penal, portanto, a atuação penal do Estado, a atuação repressiva do Estado, ela não poderia se embasar ou se deixar influenciar pela opinião pública, né? Então, ela tem que se deter à prova, aquilo que foi demonstrado, e aos requisitos legais para tomar medidas cautelares. Então, é evidente que as pessoas que levam adiante a investigação ou que julgam são seres humanos. Elas veem os telejornais, elas leem os jornais, elas conversam com pessoas. Então, uma certa influência, sem dúvida, existe, mas ela não pode se sobrepor à lei, não pode se sobrepor à análise técnica, porque, mais uma vez, a gente está falando de liberdade das pessoas, liberdade de locomoção. Então, restringir a liberdade, afetar a liberdade, é algo que tem que ser feito dentro da lei, seja para a direita, seja para a esquerda, seja para qualquer pessoa, né? Quando a gente fala de Estado e de polícia, a gente precisa necessariamente exigir que a lei seja cumprida. Cristiano, o mundo político está vendo como essa possibilidade de prisão, a operação em si, acha que é excesso, acha que é o curso natural da história e das coisas acontecendo com o Bolsonaro, tendo em vista a que ele se dedicou em grande parte do seu governo. Qual que é a impressão que você colhe aí nesses 2 dias do universo político? Bom, aqui, como as investigações, Caio, estão chegando muito perto do presidente, né, muito de assessores que estiveram com ele ocupando cargo bastante relevantes, próximos, né, de confiança do presidente, e que essas próprias menções nessas ações também são... O nome do ex-presidente é sempre muito citado. Então, por parte vamos dizer assim, dos aliados do governo ou de partidos de esquerda, essa expectativa é de que isso vai acontecer. De fato, só é uma questão de tempo, né? E com relação aos outros mais de centro-direita, também o pessoal vê essa investigação avançando, não sabem ainda determinar exatamente quando isso acontecerá, mas eles diferem dos partidos de oposição quanto à justificativa, né? Falam que é de fato uma perseguição contra o ex-presidente. Então, há uma percepção disso tanto na esquerda quanto na direita, mas o governo tenta, os aliados mais próximos do governo, especialmente o partido de esquerda, tenta sempre pontuar de que a investigação tem que ser seguida, de que a presunção da inocência tem que ser dada, assim como, apesar de que isso não houve na época do ex-presidente Lula e tudo mais, e já aqueles que são aliados do presidente, que participaram da sua base também no governo, tem aí um discurso, uma narrativa de que se trata de perseguição, né? Mas é muito majoritária aqui a sensação de que isso, cedo ou tarde, vai acontecer, porque, inclusive, nos partidos de esquerda já há uma convicção de que a participação do ex-presidente foi direta tanto nos discursos, inflamando, como, de fato, ele acabou também utilizando o cargo público na defesa desse tipo de situação, né? Então, por parte da esquerda já há essa convicção, mas o ponto é as narrativas, o que se coloca ali como motivação dessa eventual prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. É isso? Caio, eu quero fazer uma pergunta para o Pier Paolo aqui, Pier, porque me chamou muito a atenção a participação dos outros ministros, né? No início a gente imaginava
que eram poucos ministros e que a gravação era, inclusive, para distribuir entre eles depois, e com a liberação das imagens, nós vimos que estavam praticamente todos lá, entre eles uns muito vocais. Eu quero chamar a atenção especificamente do Anderson Torres, que era ministro da Justiça na época, e que disse assim: olha, tem muita gente aqui que não tem estrutura para estar ouvindo o que está sendo dito aqui. Eu quero lembrar o caso da Bolívia, em que houve uma tentativa de golpe e ela foi presa. E aí ele usou palavrões que eu não vou repetir, mas ele disse para os ministros: vocês vão todos se dar mal. E repetiu: vocês vão todos se dar mal, vocês vão todos se dar mal. O que é esse se dar mal, que ele disse em outras palavras, a que o ex-ministro Anderson Torres se referia quando falava da participação dos outros, que ficaram em silêncio. Ninguém disse: presidente, o senhor está cometendo um crime aqui. Boa noite, Thaís. Eu acho que você tocou num ponto aqui importante, que é justamente a participação dessas altas autoridades do Estado e qual é a responsabilidade delas se eventualmente for identificado aqui um crime. Eu acho que existem indícios de crimes de ruptura do Estado Democrático de Direito. Então, qual é a participação de cada um deles? Mais uma vez, isso vai precisar ser esclarecido. A gente vê naquele vídeo várias falas que podem ser interpretadas de diversas formas, mas dentre elas, a forma de que ali estava sim se discutindo medidas para que as eleições não fossem realizadas, para questionar as eleições, para de alguma forma romper com as regras eleitorais brasileiras. Em determinado momento, inclusive, eles dizem: olha, vamos chamar outras instituições, como a Ordem dos Advogados do Brasil, que inclusive já disse que não foi procurada, a Polícia Federal, porque nós temos que tomar medidas mais duras e antes das eleições. Então, ali há aparentemente uma alusão a medidas drásticas, medidas de não aceitar, não deixar sequer a eleição acontecer, né? Eles dizem claramente, e o ex-presidente disse isso, fala: olha, se acontecer a eleição, a esquerda vai voltar ao poder. Ali já há uma percepção de que aquelas pessoas não estarão no poder e há então uma busca de manutenção no poder a qualquer custo. É claro que, mais uma vez, precisa ser analisado e esclarecido, mas aparentemente há ali uma discussão que seguiu adiante, né? Não foi, mais uma vez, só um momento isolado. Foi descoberto ali um documento que chegou a ser redigido com propostas de não realização das eleições, com propostas de prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal. Pelo que se identificou, essa proposta contou com a revisão do presidente da República. Então, as pessoas que estiveram diretamente envolvidas nesses atos, elas vão responder por um crime, e um crime grave, que é o crime de atentar contra o Estado Democrático de Direito. Os ministros que ficaram em silêncio, Thaís, a mim não me parece que haja aqui, se não for identificada nenhuma participação ativa, uma responsabilidade. Por quê? Porque o ministro, nesse caso, ele estava numa reunião com o seu superior hierárquico, que é o presidente da República, que aparentemente, a partir dali, tomou outras atitudes. Então, esses ministros que ficaram em silêncio, que de certa forma foram coniventes, vão ter que responder politicamente pelo seu silêncio, eticamente pelo seu silêncio, mas eu não acredito que haja aqui uma responsabilidade penal. Agora, aqueles que participaram ativamente, que elaboraram minutas, que discutiram, que de alguma forma deturparam o funcionamento de agências de inteligência para perseguir opositores, aí sim essas pessoas vão responder por um crime, mais uma vez, por um crime bastante grave. Ô Cristiano, o que você sente do governo observando? A gente sabe que lulismo e bolsonarismo se retroalimentam, né? Forçam essa polarização justamente porque ampliam-se aí as condições de um ou outro ganhar. As pesquisas todas mostram hoje, enfim, o Bolsonaro ainda popular, mas se fosse uma eleição hoje, Lula ganharia ainda, né? Como que o governo observa, assim, uma possibilidade de prisão, essa possibilidade, a inelegibilidade, esse é o caso, talvez, aí, de Jair Bolsonaro? Para o governo é bom? Olha, Caio, é bom. Para o governo é bom porque mantém esse clima polarizado, evita o surgimento de uma
de uma chamada terceira via, né? E não é tão bom, Caio, que o presidente Lula, em grande parte das suas manifestações públicas, ele sempre faz esse contraponto com o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então, alimentar isso contra o bolsonarismo ali é muito bom para o Lula, porque um depende do outro, na verdade. Um é o antagonismo do outro, né? Para o Lula, vir um candidato com a força do Bolsonaro, com um discurso mais moderado, um discurso aceito pela candidatura, pelos eleitores de centro, por exemplo, não seria bom, seria um candidato potencialmente mais difícil. Vale dizer que a gente viu na última eleição, com todos os erros cometidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia, todos os episódios que a gente viu antes do primeiro turno das eleições, o segundo turno também, com aqueles Roberto Jefferson, por exemplo, atirando em policial federal, Zambelli também correndo atrás de um homem. Por tudo isso, a gente viu uma eleição muito apertada, decidindo por 2,5% dos votos. Então, interessa muito ao governo, sim, essa polarização.